Olá a todos, aqui é Caleb Elias e você está no canal Reforma e Teologia. Hoje damos continuidade à nossa análise da excelente obra Confrontações Pressuposicionais, de Vincent Jung. Um livro fundamental para quem deseja compreender a verdadeira natureza da apologética bíblica sob a perspectiva pressuposicionalista reformada. No trecho que analisaremos agora, Jung foca na exposição do discurso de Paulo em Atos 17, 24 a 25. O apóstolo apresenta Deus como o Criador soberano e transcendente, refutando a idolatria e filosofias humanistas dos atenienses. Aqui vemos uma abordagem apologética completamente antitética. Paulo não busca pontos de contato neutros, mas confronta diretamente as falsas religiões e cosmovisões de seus ouvintes. Jung nos mostra que o evangelho, quando fielmente pregado, não meramente propõe uma pequena mudança de comportamento ou adição de crenças. Ele exige uma completa transformação da mente e vida, chamando a conversão genuína e expondo a impossibilidade de toda cosmovisão não cristã. Essa sessão é um poderoso lembrete para nós. A apologética bíblica é ofensiva contra o pensamento do mundo e visa destruir toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, 5. Vamos então mergulhar nessa análise, compreendendo como a verdadeira proclamação do Evangelho inevitavelmente separa os eleitos dos réprobos, exalta a soberania de Deus e confronta as mentiras da cultura à nossa volta. Vincent Jung nos conduz aqui a um ponto crucial sobre a natureza do Evangelho. Ele não é uma mensagem adaptável ao gosto do homem natural. Pelo contrário, o Evangelho é ofensivo aos réprobos. E é exatamente essa ofensa que separa as ovelhas dos bodes. Quando a verdade de Deus é pregada com clareza e autoridade, ela produz reações opostas. Os não eleitos se escandalizam e se afastam, enquanto os eleitos são atraídos irresistivelmente à fé em Cristo. Jung nos lembra da cena de João 6, onde muitos discípulos disseram: Dura é essa palavra. Quem a pode ouvir? João 6,60. Eles se retiraram, mas Pedro e os demais eleitos permaneceram, confessando: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6,68. Essa divisão, provocada pela palavra, é um padrão necessário. A mensagem genuína não busca agradar o homem, mas expor sua depravação. E por isso, aqueles que pertencem a Deus serão atraídos a Ele, enquanto os que estão mortos em seus pecados serão repelidos. Além disso, Jung nos adverte contra uma das principais corrupções modernas, a diluição do evangelho para torná-lo palatável ao incrédulo. Em vez de confrontar o pecador com sua necessidade absoluta de arrependimento e conversão total, muitos tentam apresentar a fé cristã como um adorno opcional à vida já existente. Mas o chamado bíblico não é para um retoque moral, é para uma transformação radical. A verdadeira conversão não é superficial nem parcial, é abrangente, afetando todo o ser do homem, intelecto,
coração e prática. Bem, se não houver essa transformação visível e crescente, Cheung alerta, não houve conversão verdadeira. Outro ponto central desta sessão é, é a completa rejeição da ideia de que há algo de bom ou aceitável no entendimento natural do homem incrédulo. Cheung combate, por exemplo, a tentativa de ver cientistas não cristãos como quase corretos ou moralistas seculares como eticamente razoáveis. Na perspectiva bíblica, todo conhecimento e toda moralidade apartados de Cristo são corruptos desde a raiz. Romanos 1, 21 a 22. O homem natural, mesmo no que parece mais louvável, está alienado de Deus e incapaz de agradá-lo. Nesse contexto, a apologética cristã não oferece elogios parciais ao pensamento incrédulo. Oferece um chamado à morte e ressurreição espiritual. Ou o homem abandona completamente seus próprios fundamentos e se submete à revelação divina, ou permanece em trevas. Quando Paulo prega em Atenas, ele não busca encontrar uma ponte entre o cristianismo e as religiões pagãs. Ao contrário, ele nega as falsas concepções religiosas e filosóficas, dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e não é servido por mãos de homens. Atos 17, 24 a 25. Ao fazer isso, Paulo rejeita toda tentativa de adoração feita fora da revelação verdadeira. Cheung ressalta que essa atitude apostólica nos ensina a postura que devemos adotar hoje. Devemos confessar sem hesitação que todas as religiões não cristãs são falsas e que todos os seus seguidores, se não se arrependerem, sofrerão eternamente no inferno. Não somos nós que julgamos arbitrariamente. É Deus quem já pronunciou seu julgamento nas Escrituras. E como cristãos, nossa obrigação é simplesmente concordar com Deus. Quando vemos alguém, como a revisora mencionada por Cheung, sugerir que só Deus pode julgar e usar isso para se opor à denúncia do erro religioso, percebemos um grave problema. Essa pessoa ou não entende o que Deus já revelou, ou rejeita abertamente a autoridade da Bíblia. Em ambos os casos, não está agindo como cristã. Por fim, Cheung, Vincent Cheung, interpreta que até mesmo a maneira como Paulo utiliza expressões conhecidas dos gregos como vida associada a Zeus é uma estratégia de confrontação. Paulo não se acomoda ao sistema dos ouvintes, mas usa sua linguagem para derrubá-los e proclamar o verdadeiro Deus como o único Senhor da vida e de todas as coisas. Diante do que Cheung expõe, a aplicação prática para a nossa apologética hoje é clara e urgente. Nossa missão não é encontrar um meio termo com o incrédulo, mas confrontá-lo com a verdade total da palavra de Deus. A apologética fiel à Escritura deve ser frontal, explícita e sem concessões. O mundo moderno, impregnado de relativismo, tenta constantemente pressionar o cristão a suavizar a exclusividade da fé cristã. Frases como todas as religiões têm algo de bom ou não podemos julgar refletem uma mentalidade, uma concepção, ok, que busca colocar o cristianismo
no mesmo nível das religiões falsas. Contudo, como vimos, isso é exatamente o oposto da postura bíblica. Deus já julgou, Deus já falou, e nós apenas repetimos com fidelidade o que ele revelou. Em nossa prática apologética, precisamos confessar corajosamente que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. João 14, 6. Não basta apresentá-lo como a melhor opção entre várias. É necessário afirmar que ele é o único que salva e que, fora dele, há apenas condenação eterna. Além disso, devemos rejeitar qualquer tentativa de neutralidade. Como bons pressuposicionalistas, reconhecemos que não existe um terreno neutro entre o cristão e o incrédulo, né? Dado que não existe terreno neutro na filosofia. Bem, então, não podemos conceder à razão humana autônoma o direito de julgar Deus. Pelo contrário, a razão deve ser submissa à revelação divina desde o princípio. A Escritura precisa ser apresentada como o padrão absoluto de verdade. Não fundamentamos nossos argumentos em experiências pessoais, em tradições humanas ou em probabilidades. Fundamentamos tudo na autoridade final da palavra de Deus. Quando afirmamos que o mormonismo, o islamismo, o espiritismo ou qualquer outro sistema religioso são falsos, não falamos com base em nossas opiniões particulares, mas porque a Bíblia já os condena explicitamente. Com isso, nossa apologética deve sempre buscar conduzir o pecador ao arrependimento e à submissão imediata a Cristo. Não nos contentamos em apenas vencer discussões ou convencer intelectualmente. Queremos que o pecador reconheça sua culpa e se renda inteiramente a Deus. Também devemos compreender que a divisão é inevitável e necessária. Assim como Paulo testemunhou em Atenas, haverá aqueles que zombarão e aqueles que crerão. Não devemos temer que nossa mensagem cause antagonismo ou separação, pois a verdade sempre separa os que pertencem a Deus dos que não pertencem. Cheung, portanto, nos convoca a uma apologética marcada pela fidelidade e não pelo pragmatismo. Ele nos lembra que não importa se o mundo nos considera arrogantes, radicais ou intolerantes, mesmo porque a religião cristã é intolerante com qualquer filosofia ou cosmovisão que se levante contra Cristo, pois a religião cristã é a guerra declarada de Deus na Escritura contra qualquer filosofia, cosmovisão ou sistema de pensamento que discorde do que ele define e revela proposicionalmente. O que importa é que estejamos alinhados com o julgamento de Deus e sejamos encontrados fiéis à sua palavra no dia final. Ao analisarmos o ensino de Vincent Jung em confrontações pressuposicionais, especialmente neste trecho, somos levados a uma profunda reflexão sobre a natureza da fé cristã e a tarefa apologética. O cristianismo não é uma entre várias opções religiosas possíveis. Ele é a única verdade, estabelecida pelo Deus que se revelou de forma infalível nas Escrituras. Toda religião, filosofia ou sistema de pensamento que contradiga a revelação bíblica já está julgada e condenada por Deus. Nossa função, como servos de Cristo, não é reinventar essa verdade, adaptá-la aos gostos do mundo.
ou suavizá-la para torná-la mais aceitável, mas sim proclamá-la com coragem e fidelidade. A prática apologética, que se alicerça nesta perspectiva pressuposicional, não busca conquistar o respeito do mundo, nem convencer pela neutralidade da razão autônoma. Antes, ela confronta diretamente a incredulidade, declarando que Cristo é soberano sobre todas as coisas e que todos os homens devem se submeter a ele. Este é o cerne da verdadeira apologética cristã, uma defesa da fé que parte da autoridade da palavra de Deus e que exige arrependimento e fé de todos os homens. Em um tempo onde a pressão cultural insiste em relativizar a verdade e nivelar todas as crenças, nossa tarefa como apologetas bíblicos é simplesmente esta: ser fiéis. Não importa se somos vistos como intolerantes ou radicais. Importa que sejamos achados fiéis diante do tribunal de Deus. Que não nos envergonhemos do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Assim, que nossa voz ecoe com ousadia e clareza: Jesus Cristo é Senhor. Todo pensamento, toda religião e todo coração devem se dobrar diante dele, para a glória de Deus Pai. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter assistido, né, acompanhado o conteúdo, né, o vídeo até aqui no final. E curta, né, deixe o like, comente e compartilhe com outras pessoas. Pois um conteúdo como este no YouTube é de suma importância para a fé cristã. Bom, é isso. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.